Vamos estudar o livro Senhor que eu possa ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo Espírito Irmão José. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Vamos estudar o capítulo 15, Revelações do Futuro. Na pergunta 868 do Livro dos Espíritos consta a seguinte questão: o futuro pode ser revelado ao homem? Resposta do Espírito da Verdade: em princípio, o futuro lhe é oculto, e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus lhe permite a sua revelação. Portanto, veja que, a rigor, alguns prognósticos de curto prazo do que vai acontecer individualmente com uma pessoa, é possível de um vidente, de um clarividente, de um médium ter ciência, mas a revelação a respeito de questões da humanidade, questões sobre os acontecimentos futuros, raramente nós temos pessoas gabaritadas, honestas, competentes, que possam revelar estas coisas. Por isso diz aqui, em casos raros e excepcionais, Deus permite a sua revelação. Então veja que, por exemplo, no livro do Apocalipse, o apóstolo, irmão evangelista, ele escreveu o livro do Apocalipse praticamente sobre prognósticos do futuro da humanidade. Mas ali, quem estava orientando são os Espíritos da Verdade, juntamente com o Mestre Jesus. Não estamos nos referindo ao futuro em relação ao tempo, que é eterno, mas sim ao futuro do próprio homem, nos acontecimentos que haverão de se lhe desdobrar no caminho. Portanto, o futuro do homem corresponde a todos os acontecimentos, pensamentos, atitudes, palavras do momento, do presente. Hoje se constrói as situações do futuro e, no dia de hoje, vivemos todas as situações elaboradas no passado. Então, praticamente, as situações do presente não podem ser profundamente modificadas, porque estamos, na verdade, sendo indicados nas situações pelas condições do passado. Então, num determinado passado, elaboramos muitas questões que acabaram se constituindo num determinismo, ou seja, uma vez criada pela mente, sim, imprescindível que devamos passar pelas circunstâncias criadas. Então, o tempo atual, no dia de hoje, corresponde às obras que realizamos no passado. E dependendo de como estivermos vivendo hoje, estamos elaborando as obras do futuro. Então, perguntar-se-á: estamos sujeitos à fatalidade? A semelhante indagação, respondemos tranquilamente que sim, estamos sujeitos à fatalidade do bem. Veja que essa pergunta, estamos sujeitos à fatalidade? Na época da pregação do Evangelho, o Senhor Jesus revelou aos seus discípulos e apóstolos que, relativamente ao Templo de Jerusalém, ele afirmou: não vai sobrar pedra sobre pedra. E, de fato, no ano 70 depois do Cristo, com a revolta dos judeus contra os romanos, numa determinada
contenda uma determinada guerra, todos os templos foram destruídos, não tendo sobrado pedra sobre pedra. Então veja que 70 anos antes, Jesus revelou aos seus apóstolos e discípulos a respeito do destino dos templos de Jerusalém. Então, na verdade, estamos sujeitos à fatalidade? Depende do que estamos criando. O futuro, tudo que estiver sendo elaborado no momento, é o que nós vamos vivenciar no futuro. A semelhante indagação, o Espírito Irmão José responde tranquilamente que sim, estamos sujeitos à fatalidade do bem. Por que fatalidade do bem? Na verdade, o homem é espírito, eterno, indestrutível e imortal. A vida que sustenta o espírito é a vida perfeita de Deus. No entanto, embora o espírito tenha a vida perfeita de Deus, que é uma vida perfeita, imutável, contendo todos os atributos, virtudes do próprio Deus, o espírito que não reconhece essa virtude não consegue manifestar. E como o espírito foi criado de forma ignorante e simples, ele vai na longa trajetória assimilando os conhecimentos, desenvolvendo a inteligência e revelando no seu aspecto exterior cada vez mais as descobertas proporcionadas pela vida perfeita que está no interior de cada um. Então, estamos, como diz aqui, sujeitos à fatalidade do bem. Por quê? Porque o espírito saiu de Deus e, ao longo da sua caminhada, de acordo com o seu desenvolvimento espiritual e aperfeiçoamento, ele vai, na verdade, retornando para Deus, até se tornar um espírito puro, perfeito, imaculado, de acordo com a própria vida que lhe é inerente, para que ele viva exclusivamente de uma forma pura e perfeita, ou seja, voltando para Deus. Estamos todos desenhados pela mente divina, portadores da genética do Criador, a sua natureza terminará prevalecendo em nós. Então veja, todos desenhados pela mente divina do Criador. Na verdade, cada ser humano tem dentro de si a presença divina, ou seja, o próprio Criador, na sua vida perfeita, se encontra dentro de cada um. Por isso que o Jesus afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. Mas para que esse reino perfeito de Deus se manifeste, é preciso a cada dia ir revelando as qualidades de Deus na vida, em todos os momentos, de maneira que a plena revelação de Deus corresponde a já estarmos vivendo no mundo de Deus, porque todas as questões exteriores ao nosso redor correspondem reflexos da nossa própria mente, ou seja, à medida que for descobrindo dentro de si esse desenho criado pela mente divina, então vamos manifestando a perfeição no nosso cotidiano. Vamos ficando mais calmos, mais sábios, mais cheios de amor, compreensão e bondade. Raríssimos espíritos, pela obra da vontade de Deus, estariam em condições de vislumbrar o futuro da humanidade como um todo, sempre, porém, com o propósito de adverti-la em seus caminhos e não para a especulação de ordem inferior. Veja que o próprio Senhor Jesus, na época da sua pregação do Evangelho, ele advertiu de diversas maneiras o futuro da humanidade, dizendo que iríamos ter um período em que
filho iria prejudicar o pai, irmão contra irmão, nações contra nações, pessoas contra pessoas. Então ele advertiu, dizendo que num determinado momento, segundo o seu evangelho, o homem passaria por todas essas circunstâncias. Porém, ele ainda afirmou: isso, embora seja o início de todo o sofrimento do povo, ainda não era o fim. Então, raríssimos espíritos estariam em condições de vislumbrar o futuro da humanidade, a não ser com o propósito de adverti-la em seus caminhos. Não é? Advertir o povo da humanidade se estiver indo por um caminho muito perigoso, numa guerra nuclear, por exemplo. Se ocorre uma guerra nuclear nos dias atuais, não podemos afirmar que vai haver vencedor, nem vencido, porque o vencedor ele será automaticamente autodestruído pela poeira cósmica que vai estabelecer em todos os cantos. Então veja que, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma região do estado da Califórnia que está queimando bastante por causa do incêndio. No Brasil, a queimada, embora de forma regular, nos últimos tempos está sendo assim intensiva, de maneira que o Pantanal está quase todo queimado. Então, a fumaça das queimadas dos Estados Unidos, que já o incêndio acabou destruindo várias cidades, essa fumaça está chegando até na Europa, modificando inclusive o clima e a temperatura. Da mesma maneira, as fumaças decorrentes do incêndio do Pantanal, do Mato Grosso, essas fumaças chegam em São Paulo, prejudicando inclusive todo o sistema atmosférico. Então, nessas questões de muito perigo para a humanidade, o Senhor Jesus, ele estabelece que alguns espíritos venham advertir o povo da Terra para a modificação radical, profunda do comportamento e das atitudes, de tal maneira que desviem dos grandes perigos. Sobre a jornada que cumpre do berço ao túmulo, imperará o seu livre-arbítrio, complicando ou não o destino. Então veja que os espíritos superiores sempre alertam, dizendo a respeito da caminhada do berço ao túmulo, por exemplo, na presente existência, que a cada um segundo suas obras. Portanto, toda a questão que iremos viver no mundo espiritual, o espírito imortal, ele está aqui na Terra para adquirir conhecimento, tornar-se melhor, através do seu livre-arbítrio, das suas boas escolhas, de tal maneira que retorne ao mundo espiritual preenchido de situações em patamares superiores. É preciso voltar melhor do que quando ele comparece. Entretanto, esmagadora parcela da humanidade atravessa a existência só em busca de proveitos materiais, esquecidos da prática da bondade, do amor, do bem servir ao próximo, e retornam ao mundo espiritual vazios em suas almas, não tendo quase nada de conteúdo proveitoso, porque o proveito da matéria vai ficar todo aqui na Terra.
e como o espírito ele ficou toda a sua existência sem fazer nada de coisas boas do ponto de vista espiritual, ele retorna sem conteúdo, vazio, ele não se preencheu. Que o espírito saiu de Deus e ele mais tarde ou mais cedo voltará, não padece qualquer dúvida. Eis que todas as coisas e todos os seres estão predestinados. Então veja que, criado humildes e simples em sua trajetória, e em cada existência o espírito procura preencher-se das verdades de Deus, melhorando, aperfeiçoando as suas qualidades, principalmente nas coisas de Deus, praticando a bondade, servindo bem ao próximo, procurando melhorar-se nas atitudes, nos comportamentos, ou seja, tornando-se pessoa melhor. E não apenas isso, mas também trabalhando para que todos os que estiverem ao redor consigam receber bons exemplos, boas palavras e sejam incentivados à melhoria. A humanidade tem uma história que se divide em presente, passado e futuro, para que ela evite determinados karmas generalizados e coletivamente evolua mais depressa, é que Deus consente que alguns visionários e profetas lhe entrevejam o futuro, como aconteceu ao vidente de Patmos no Apocalipse. Vidente de Patmos é o João Evangelista, o mais jovem dos apóstolos de Jesus, que escreveu o livro Apocalipse, orientado pelo Senhor Jesus e os espíritos superiores. Então, para que evite determinados karmas generalizados, coletivamente, e coletivamente possa evoluir mais depressa, é que Deus consente que haja esse alerta para o bem da humanidade, não é? Isso realmente acontece. E, de fato, coisas simples de verificar, está previsto um acidente daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, essa é uma questão muito fácil, que qualquer pessoa um pouquinho mais treinada na vidência, na clarividência, e orientada pelo mundo espiritual, consegue antever e falar. E o nível de erro é difícil de avaliar. Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser pensante e, de acordo com o pensamento e com as atitudes, modifica o destino. Mesmo que hoje tenhamos uma clara visão de um determinado acidente no futuro, suponhamos dentro de 2 anos, se as pessoas envolvidas tiverem o espírito mais voltado às mudanças, voltando a fazer o bem, frequentando as igrejas, estudando o evangelho, praticando o bem para as pessoas de maneira geral, é possível de se desviar profundamente do acidente previsto. Como a maioria são rebeldes, não aceitam prontamente as palavras de Deus, nem os alertas que recebem, notadamente preferem optar pelo acidente. E, sem dúvida, que acontecem os acidentes. Dependemos daí o quanto somos também, do ponto de vista coletivo, senhores do destino, e o quanto, inclusive, a humanidade se submete às consequências das ações somadas a cada um de seus integrantes. Então, veja que cada um do ser humano na Terra, ele é responsável pelo seu destino e também pelo destino da coletividade. Né? Por quê? Porque ele pode, através do seu poder mental, espiritual,
e da sua capacidade, influenciar muitas pessoas para o caminho do bem, tornando-se pessoas capazes de formar um bom destino. Então, por exemplo, situações da Primeira Grande Guerra ocorrida no ano de 1913, um determinado vidente, juntamente com uma médium jovem, conseguiu visualizar os aspectos da guerra que aconteceu na França, por exemplo, um ano e meio antes. Então, um ano e meio antes, antevendo a visão da guerra, da Grande Guerra Mundial de 1913, o vidente e a médium conseguiram visualizar claramente todas as questões do derramamento de sangue ocorridos na França durante a Grande Guerra. E, de fato, dentro do prazo previsto, aconteceu essa guerra, enquanto que os fatos corresponderam fidedignamente às imagens anteriormente previstas. O exílio dos espíritos recalcitrantes que se anuncia para o orbe terrestre é que, efetivamente, já começou, ocorre igualmente no campo da rejeição psíquica dos remanescentes e, em consequência, no campo cromossômico. Então, veja que há um bom tempo o mundo espiritual também veio revelando essa questão da humanidade. Anunciava com frequência o exílio dos espíritos recalcitrantes, ou seja, expulsão dos espíritos que não mais teriam condições de permanecer na Terra, porque não estavam e nem iriam colaborar para a paz, para a harmonia e o progresso da humanidade. Não estariam aceitando o Evangelho do Senhor Jesus, são os que não acreditaram e nem acreditam no Evangelho do Senhor Jesus, não praticam bem, não colaboram para que a humanidade se torne melhor. Então, diz aqui, o exílio dos espíritos recalcitrantes que se anuncia para o orbe terrestre e que efetivamente já começou, ocorre igualmente no campo da rejeição psíquica dos remanescentes. Então, todos nós estamos adentrando no período de regeneração, deixando para trás, que ainda está acontecendo, o período de expiações e provas. Então, nessa entrada para o período de regeneração, forçosamente, o povo da humanidade precisa melhorar. E aqueles que não tiverem condições de apresentar essa melhora, já estão sendo levados na caravana de expulsão, como está escrito aqui, que já começou. Então, naquele planeta para onde os espíritos que não vão permanecer na Terra estão sendo levados, é um planeta primitivo, onde todos os espíritos para lá condenados terão que recomeçar a caminhada da humanidade desde a descoberta do fogo. Então, torna-se interessante e providencial que a humanidade receba advertências isoladas a respeito do futuro, porque depende de seus integrantes, dos espíritos encarnados e desencarnados, que fazem a sua evolução na Terra, como se lhes desenrolará ou por vir. Portanto, tanto os encarnados quanto os desencarnados necessitam forçosamente modificar suas condutas, suas atitudes, principalmente no aspecto solidário, fraterno, de amor e bondade recíprocos. Se isso não acontecer,
esses espíritos, na verdade, serão colocados na caravana de expulsão da terra, porque somente dessa maneira seria possível ao povo da terra alcançar melhor nível. Não olvidemos que, pelas ações do presente, o nosso futuro, em parte, já se encontra traçado, podendo sofrer complicações ou atenuantes de vulto que nele possamos imprimir desde agora. Então, pelas ações do presente, o nosso futuro já está delineado. Como que você acha que vai ser o futuro da humanidade? Falta de água, uma poluição fora do comum, uma seca descomunal, pandemias, falta de alimento, brigas entre as pessoas cada vez mais, o povo degenerado pelas bebidas entorpecentes, pelas orgias, pela falta de Deus no coração. Então, pelas ações do presente, o nosso futuro, em parte, já se encontra traçado, podendo sofrer complicações ou atenuantes de vulto que nele possamos imprimir desde agora. Portanto, não podemos afirmar que tudo está perdido. Na verdade, podemos modificar pelo tempo remanescente que Deus nos proporcionar. Possamos modificar a nossa conduta, o nosso pensamento, nossas ações, atitudes, agora mesmo, construindo um bom futuro. Não que devamos ter esse pensamento, mas modificar para que tenhamos uma vida feliz e proporcionar o bem a todas as pessoas. O futuro da humanidade depende do futuro que o homem está delineando para si mesmo nas atitudes do presente, assim como o seu passado é que lhe determinou as condições da existência atual, e sobre as quais ele já perdeu o seu poder de influência, a não ser aquele de tentar minimizar-lhe o impacto através da resignação. Então, nas obras do presente, vivendo com humildade, com resignação, com bondade, compreensão, entendimento do Evangelho do Senhor Jesus, é possível de construir um bom futuro para a humanidade. Porém, uma andorinha não faz verão, de maneira que é necessário que uma grande parte da própria humanidade volte a sua mente para Deus e vivendo de uma forma harmoniosa, pacífica, mansa, com amor no coração, cheio de bondade, de compreensão e, sobretudo, tentando prever a alegria do próximo. Se cada um de nós pensarmos na alegria do próximo, é evidente que iríamos ter paz e harmonia e um futuro brilhante. Quero agradecer imensamente a sua atenção. Obrigado. Neste momento, vamos passar a oração. Peço a você que acalme sua mente, concentre-se, eleve seu pensamento ao Jesus e vamos orar. Senhor, neste momento, elevamos o nosso pensamento ao Senhor Jesus e rogamos infinita orientação, proteção e bênção em nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações, para que possamos resolver os muitos problemas, obstáculos que estamos enfrentando no momento. Rogamos a Deus que nos instrua no caminho, iluminando a nossa mente, para que possamos caminhar sempre, voltando o nosso pensamento para Deus, trabalhando para o bem e felicidade do próximo. Que tenhamos a capacidade de suportar as dores e os sofrimentos, as dificuldades, sempre pensando em como superar essas coisas com o amparo dos céus. Estejamos convictos da necessidade de gratidão a todas as coisas, principalmente as bênçãos
que recebemos de Deus. Em todos os momentos, estamos convictos de estarmos amparados por Deus na nossa caminhada, para que possamos proporcionar um elevado benefício ao nosso trabalho e também para todas as pessoas. Rogamos a Deus nos dê saúde e vitalidade, a energia e a compreensão de todas as coisas, e que possamos ter a sabedoria e amor de Deus, visando sempre viver em harmonia com tudo e com todos. Agradecemos imensamente a Deus. Assim seja, graças a Deus. O livro que estudamos, Senhor, que eu possa ver, é um livro extremamente útil, instrutivo, que nos esclarece sobre as questões da vida. Tenhamos a bondade de ler diversas vezes com o propósito de ter um melhor conhecimento das verdades de Deus. Esse livro, bem como os pedidos de orações que você pode fazer para a solução dos seus problemas, o agendamento das consultas espirituais, você pode fazer através desse site. Pela sua atenção, Deus abençoe sempre. Obrigado.